Numa votação apertada, o Supremo Tribunal Federal decidiu um caso inédito: o direito de um grupo de descendentes de pescadores de pedir ressarcimento ao governo da Alemanha por um naufrágio no litoral do Rio de Janeiro durante a Segunda Guerra Mundial. A repórter Viviane Novaes conta todos os detalhes dessa história na reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República. É uma história de cinema. Estamos em 1943, época da Segunda Guerra Mundial. Numa noite de lua cheia, em Arraial do Cabo, no estado do Rio, um submarino alemão ataca com tiros de canhão e metralhadora um pequeno barco de pesca chamado Shangri-La. 10 pescadores desaparecem. Entre eles, 2 parentes de seu Hércules. Perdi meu pai, José da Costa Marques, e perdi meu irmão com 17 anos, Zacarias da Costa Marques. Os Shangri-La levavam material para comer, para fazer a comida deles durante os dias que eles ficavam pescando. Foi nessa que bombardearam meu pai. Pouco tempo depois do sumiço do barco, um avião da Força Aérea Brasileira abateu o submarino, sem saber da história da embarcação. A FAB resgatou alguns alemães, inclusive o capitão Hans Werner Krauss. O Tribunal Marítimo abriu uma investigação sobre o desaparecimento dos pescadores, mas o caso foi arquivado por falta de provas. As famílias das vítimas não sabiam o que havia acontecido, nem puderam enterrar os mortos. Mãe dos pescadores. Dona Nilsa tinha 3 anos quando o pai desapareceu no mar. Eu tinha vontade de conhecer o meu pai, de chamar pelo menos pai uma vez na vida. Eu vinha para a beira da praia também, eu vinha cantar também, eu vinha rezar também na igreja, esperando naquela expectativa de que eles fossem voltar. 56 anos depois da tragédia, o Tribunal Marítimo reabriu o processo a pedido de um pesquisador de naufrágios. Foi quando encontrou uma prova importante. O capitão Krauss confessou que atirou na embarcação, e por um motivo fútil. Achei que iria responder que abateu a embarcação para que os pescadores não informassem a localização do submarino. Mas o comandante disse que não, que abateu aquela embarcação, aquele pesqueiro brasileiro, e levou à morte 10 humildes pescadores, para aferir como estava a mira do canhão. Um típico ato covarde de guerra. Em 2001, o Tribunal Marítimo reconheceu que o submarino alemão foi o responsável pelo naufrágio. A partir daí, os parentes dos pescadores começaram uma batalha na justiça para pedir uma reparação por danos morais e materiais. E o caso veio parar no Supremo Tribunal Federal. A sentença saiu em agosto deste ano. A Alemanha poderá ser processada pelo crime aqui no Brasil. A grande discussão era: um país pode julgar outro? A chamada imunidade de jurisdição não permitiria. Essa vedação, ela não passa por nenhuma regra escrita aqui no Brasil. Nós não temos nenhum tratado internacional, nenhuma regra interna falando disso. Isso é estabelecido por uma regra costumeira, consuetudinária, uma prática. E, basicamente, a imunidade de jurisdição é que foi relativizada no caso Shangri-La. No voto, o relator ministro Edson Fachin afirmou: um crime é um crime. A imunidade, assim, deve ceder diante de um ato atentatório aos direitos humanos. Não se trata, como visto, de uma regra absoluta. E fixou a seguinte tese: os atos ilícitos praticados por estados estrangeiros em violação a direitos humanos não gozam de imunidade de jurisdição. O advogado dos parentes dos pescadores lembra que a decisão do Supremo terá impacto sobre processos semelhantes na justiça brasileira. O caso é de repercussão geral. Uma vez que é uma decisão de repercussão geral, ela poderá atingir possibilidades de direitos subjetivos de outros cidadãos brasileiros que tenham tido direitos humanos violados por estados estrangeiros. Agora, a defesa dos familiares pretende negociar uma indenização com o consulado alemão no Brasil. A Justiça Federal exigiu que nós quantificássemos
e nós usamos como parâmetro aquilo que foi pago para os que foram anistiados e considerados torturados pelo regime militar. Então, nós usamos esse valor como parâmetro, o que significa R$ 5 milhões por familiar.